Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, amém? A mais um devocional poderoso, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Como que está a expectativa do seu coração? Próxima madrugada, nós já vamos estar em 50 dias dentro do tribunal de Deus, clamando, intercedendo. Hoje eu já estava sentindo muita autoridade, já estava sentindo muito poder, muita unção. Eu falei, meu Deus, sabe quando você sente uma nuvem, uma unção diferenciada? Eu falei, tem uma unção poderosa sobre essas madrugadas. E eu não sei o que vai acontecer nessa próxima madrugada, mas eu sei que eu quero convocar todos vocês que estão no propósito, né, para estar nas madrugadas, principalmente nesse primeiro dia, onde nós vamos colocar uma armadura qualificada, nós vamos clamar já para o Senhor nos dar acesso, para interceder, para clamar. Então vai ser um tempo poderoso, né? Uma pauta extremamente profética para nós estarmos clamando, amém? Então, se posicione, se organize. Um conselho, você que quer acordar, não tô falando para vocês que estão aqui, mas para você que quer acordar na madrugada, tá com dificuldade, tá tentando há 2, 3 noites, não jante, não coma de noite, tente dormir mais cedo, amém? Por quê? Porque aí você vai conseguir acordar, coloca o despertador longe de você, e aí você vai ver o sobrenatural de Deus. Eu sei que, nossa, eu vi o Senhor nos dando todo dia um despojo. Eu vi o Senhor todo dia colocando um revestimento de autoridade novo. Então, para cada dia, então, queridos, vem para a madrugada, se posicionem na madrugada, amém? A oração vai correr 24 horas, deixa a oração ligada na tua casa, amém? Ó, amanhã vocês vão perceber. Amanhã, na próxima madrugada, quando nós entrarmos, né, na oração, a hora que tocar o chofar, você já vai sentir uma dimensão nova. Você vai sentir que está numa nova dimensão. Por quê? Quando nós entramos num propósito, você talvez já percebeu isso, que você vê que entra numa dimensão. Há uma dimensão nova porque você está entrando num novo nível de consagração. Então, se você não pegou o PDF ainda, está em todos os nossos grupos, entra em algum... Escreve aqui, ó, se o PDF, você não tem o PDF ainda, escreve aqui nos comentários, eu quero, né? Que vai chegar o link para você. Você só tem que escrever aqui, eu quero, que vai chegar o link para você do grupo, você vai entrar no grupo, e no grupo toda hora, alguém da minha equipe está postando o PDF, você vai imprimir esse PDF e você vai colocar ali seus pedidos de oração, você vai colocar tudo aquilo ali. Gente, nós vamos estar clamando. Você sabe o que é 50 dias dentro do tribunal de Deus? Você não tem noção. Você vai apresentar toda a injustiça que tem acontecido na sua vida, todo levante. Você não vai pedir vingança, mas você vai apresentar, Senhor, essa circunstância tem me incomodado, e Deus já está fazendo, e Deus já está trazendo a ruptura, Deus já está trabalhando de uma forma poderosa, amém? Então eu quero que você se posicione no tribunal de Deus, e aí você vai escrever seu nome, né? Então, se você ainda não imprimiu, tá? Você vai imprimir esse PDF aqui, certo? Chama a sua igreja, não importa se você, de que ministério você é. Isso aqui gente, isso aqui eu não fiz para Global Fire, isso aqui eu fiz para o reino de Deus, para qualquer pessoa que quer participar. Quero que você entenda isso, tá? E aí você chama a sua igreja para estar orando, participa, deixa a oração. O bom do nosso canal do YouTube, porque tem toda hora alguém orando pelas pautas, por aquilo que foi escrito nesses papéis. Então vai ter toda hora alguém na brecha orando pela tua vida. Você vai estar debaixo de oração 24 horas por dia, porque nós oramos por todos aqueles que estão nesse propósito, por cada pedido, amém? Outra coisa, compre 1 litro de azeite, né? Compra o suco de uva. Eu vou estar consagrando nas próximas 3 madrugadas, eu vou consagrar, amém? Para você estar fazendo atos proféticos. Amor, pega a bandeira pra mim, fazendo favor. Se você não comprou uma bandeira do Brasil ainda, compre uma bandeira para você ser profético, né? Para você ser intencional. Então aí nas madrugadas, quando você estiver orando, eu quero que você pegue a sua bandeira do Brasil, coloque nas suas costas assim. Foi essa visão que o Senhor me deu. Nós vamos pedir pela reparação da terra. Pega e fala assim, Jesus, eu clamo pela restauração. Põe a bandeira no chão, põe a mão, começa a profetizar. Amém? Se você é de outra nação, pegue a bandeira da sua nação. Nós estamos clamando por 50 dias onde o Senhor vai estar reparando a terra.
Amém? Já chegou outra bandeira ontem, né, amor, para nós? Então, nós vamos estar clamando. Então, quando for na madrugada, eu quero que você fique de pé. Coloca, né? Talvez se você não tem um mapa do Brasil, compra lá a figura, né? Do desenho do mapa do Brasil, pra você colocar no chão, pra você dar a volta, falar, Senhor Deus, nós damos volta sobre o Brasil, declarando que o Brasil é do Senhor, o Brasil é celeiro de avivamento. Isso são atos proféticos de guerra, amém? Então, o central propósito desse ato, dessa intercessão, Deus falava para mim sobre reparar a terra. Olha o versículo, Joel 2,17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Quem são esses nós? Entre o portico e o altar, orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam zombaria dela. Porque diriam entre os povos, onde está o Deus deles? Então nós somos esses sacerdotes, esses líderes que estão orando pelas nações. Nós vamos clamar, vem dias muito difíceis sobre a terra. E Deus está reparando a terra. Nós vamos pedir por reparação da sua linhagem, reparação da sua casa, reparação do local onde você mora, reparação de cada território. Amém? Se você fez os 90 dias conosco, você tem um potinho, né, de intercessão, onde você colocou óleo para colocar nomes, lugares. Se você tem ele ainda, use ele para colocar, né, a nação do Brasil, para colocar cada estado do Brasil. Se você é de outra nação, você vai colocar a sua nação, você vai colocar cada estado, a cidade onde você mora. Deus está trazendo reparação, um grande avivamento está por vir. E se você está na comissão de clamar pelo Brasil, você toma o despojo para viver o que Deus está trazendo sobre a terra. Amém? Então, se você está pronto, né? Amém? Glória a Jesus. Gente, pode ser... Amor, pega lá um pote desse aqui limpo, fazendo um favor para mim mostrar para eles. Pode ser, gente, um pote de plástico, um pote de vidro. Você tá entendendo? Se você tiver em casa, compra novo. Essa madrugada nós vamos consagrar o óleo. Então hoje você escreve num papelzinho o nome da cidade, das pessoas que você vai estar intercedendo, o nome de cada membro da sua família. O meu pote de oração é porque o meu pote é bem grande, eu não consigo levantar ele, é de 50 litros, né? Tem nome de todos os nossos líderes, né? Dentro desse pote de oração tem nome de todo o nosso povo, né? É poderoso demais. E aí todo dia na madrugada deixa esse potinho ali de oração, deixa um lugar especial para você ligar essa oração. Por exemplo, ó, vamos supor, você pega um pote como esse aqui, ó, é um pote que você compra aí nessas lojas de utilidade. Esse potinho você vai comprar, você vai consagrar, fala, Deus, eu consagro esse pote. Ele representa o seu aprisco, ele se representa. E aí você vai escrever num papelzinho os nomes, nome de pessoas. E você vai colocar nome de cidade, o nome da nação, dos estados do Brasil, pedidos, né? Lógico, você vai escrever na sua folha, mas coloca assim, pedidos, Deus cura fulano do câncer e tal. E aí, essa madrugada, nós vamos consagrar o óleo, aí você vai depois colocar o óleo dentro, representando a presença do Senhor se manifestando. Amém? É fácil, é isso, queridos. Você mesmo, né, compra um pote de vidro, um pote, pode ser um pote usado? Sim, mas só consagra ele ao Senhor e você vai usar para isso. Aleluia, glória a Deus. Queridos, pode ser o pote que você usou, melhor ainda se for o que você já orou os 90 dias. Meu Deus, é que o nosso pote é enorme, né, gente? O nosso pote é enorme de oração. Quando eu vou interceder, eu boto a mão nele, eu falo, Deus, toma-te conta desse povo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Fecha. O PDF é isso aqui, tá, gente? Tá em todos os grupos, tá? Disponível para você usar. Imprime pro povo da tua igreja, pro povo que você tá chamando. Faz um grupo para você estar enviando o link lá. Fala assim, gente, eu vou enviar o link todo dia aqui para vocês. É fácil, é só entrar no canal do YouTube, vai estar lá rodando a oração. Mas tem gente que a gente tem que dar na boca. Fala assim, ó, tem que pegar na mão, fala, vem, vem. Você tem que ser, né, intencional. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te enaltecer e te glorificar por mais uma madrugada. Pai, nessa próxima madrugada nós vamos estar 50 dias no seu tribunal. E eu clamo, Senhor Deus, por um tempo estrondoso da tua glória se manifestando. E declaro, Pai, que cada intercessor, Pai, vai tomar posse de um despojo de autoridade sobre cada madrugada. Eu declaro, Senhor Deus, que o Senhor está nos revestindo de nova autoridade.
morte. O Senhor está dando armas de guerra, Pai, para nós entrarmos no tribunal. Em nome do Senhor Jesus, nos habilita, Pai, da cabeça à planta dos pés, com o óleo, Pai, da justiça, do discernimento espiritual, o óleo da intercessão profética, a intercessão de guerra, a intercessão, Senhor Deus, para clamar pelas nações e reparação da terra. Senhor Deus, nós nos colocamos na brecha por todas as autoridades, por todos os líderes e pela igreja do Senhor e pelas nações, para que o Senhor repare, que o Senhor santifique, para que nesse próximo tempo o Senhor derrame e avive a tua obra sobre a terra. Nós cremos, Pai, que nós seremos intercessores para o último avivamento. Senhor Deus, que nós estejamos preparados em visão, em mentalidade, em estrutura, porque eu sei, Pai, que um grande derramar da tua glória está por vir sobre a terra e não vai demorar. Pai, no nome de Jesus, abençoe esse devocional, fala conosco de forma estrondosa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, aumente a expectativa do seu coração. Se você já tem a sua bandeira, aleluia. Apóstolo, tá aqui fazendo um favor. Se você já tem sua bandeira do Brasil, é obrigado a orar com a bandeira do Brasil? Não, mas se você quer ser profético, se você quer ser profético intencional, tem uma bandeira do Brasil. Nós já tínhamos algumas bandeiras, mas a gente queria uma bandeira nova, uma bandeira maior. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo em Números capítulo 21, fazendo favor. Glória a Jesus. Gente, eu estou extremamente animada. Os meus ossos estão pegando fogo. Hoje, quando eu orava na madrugada, eu vi o Senhor nos habilitando, eu vi o Senhor colocando na mão esquerda uma lança enorme. Mas sabe o que é lança? Hoje você vai pesquisar no Google lança, amém? Uma aljalva com uma flecha especial para nós lançarmos sobre as nações. Eu via o Senhor nos habilitando com uma autoridade profética poderosa. Eu falava, meu Deus, uau, glória a Jesus, amém? Então você se posicione, né? Não perca. Quando que a gente vai entrar nesse relógio? 2h45 na próxima madrugada. Então já coloca o seu despertador para você não perder, tá? Porque vai ser poderoso o que o Senhor vai estar fazendo. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo Números 21. Amor, coloca para mim, fazendo um favor aí. Ah, colocou já. Perdão. Pronto. Aleluia, lança. Você sabe que lança é para bicho grande, né? A primeira vez que Deus me deu uma lança no mundo espiritual, há uns 3 anos atrás, eu entendi que agora o nível tinha aumentado e era sobre principado e potestade. E deixa eu te falar uma coisa. Se arrochar no nível de opressão e levante, entenda que também Deus te deu autoridade sobre isso. Aí você vai se posicionar. Você está entrando numa dimensão de guerra a qual você nunca entrou. Você está entrando numa dimensão de estar no tribunal de Deus 50 dias. Queridos, você não tem noção o que é o tribunal de Deus. 50 dias. Uma coisa é você entrar uma vez. Outra coisa é você permanecer 50 dias. E Deus te dá essa rema. Uau! Que sobrenatural, amém? Aleluia. Números 21. Quando o rei cananeu de Arade, quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Negueb, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, eles o atacou e capturou algum deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a se chamar Ormã. Agora vem a história da serpente de bronze, amém? Então, presta atenção. Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram um caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Porque você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto. Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Gente, olha isso aqui de novo. O povo se queixando de novo.
Olha o que o povo está falando. E detestamos esse maná horrível. Não dá vontade de pegar o povo e bater de cinta. Bater de chinela. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Então você está vendo como o povo é rebelde. O povo levanta, fala mal de Moisés, fala mal de Deus, depois se arrepende, porque aí Deus manda o juízo. Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de juízo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A viagem de Israel para Moabe. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ije-Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida, partiram e acamparam em outro lado do rio Arnon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Arnon e a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso, o livro das guerras do Senhor fala. Presta atenção aqui. Cadê esse livro das guerras? É um livro apócrifo, tá? Por isso, o livro das guerras do Senhor fala. Vaebe, na região de Sufá, e os riachos do rio Arnon, e os riachos que se estendem até o povoado de Arna, fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajavam até Ber, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoarão esta canção: jorre, ó poço, sim, cantem seus louvores, cantem a respeito desse poço, que os príncipes cavam, que os líderes abriram, com seus cetros e cajados. Então saíram dos desertos e passaram por Mataná, Naliel e Bamote. Depois seguiram para o vale de Moabe, onde fica o monte de Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, como seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela entrada real e só deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Seom, porém, não deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jaza e o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou o seu território, desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Vocês lembram, do vale de Jaboque? Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor. Então o povo de Israel aqui estava lutando, vencendo e tomando já o território e ficando por ali. Tá? Esbom e os vilarejos ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso, os poetas dizem a seu respeito: venham a Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama
da cidade de Seom, consumiu a cidade de Ar em Moabe, destruiu os governantes dos altos de Arnon. Que aflição espera o povo de Moabe. Estão arruinados adoradores de Camos. Camos é um deus. Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom, o rei amorreu. Nós os aniquilamos desde Esbom até Dibom. Nós os exterminamos até os lugares distantes de Nofá e Medeba. Assim o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho até Bassã. Mas o rei Og de Bassã e todo o seu povo os atacaram em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que viviam em Esbom. Desse modo, mataram o rei Og, Mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo, e não restou sobrevivente algum. Então ocuparam seu território. Então nós estamos vendo, tá? Aqui a gente vai entrar num capítulo que eu gosto muito, Amanhã, Balaque manda buscar Balaão. Amanhã eu vou falar do falso profeta, certo? Balaque manda buscar Balaão. Balaão, falso profeta. Não porque ele não profetizava certo. Na verdade, ele profetizava certo, mas ele não tinha aliança com o Senhor. Ele era um profeta rebelde, que não se submeteu a Deus, e ele era corrupto. Mas nós vamos falar sobre isso, amém? Então nós estamos vendo aqui que o povo de Israel, que está no deserto, agora está passando por locais e territórios, e porque esses reis, Esses reis não estão deixando eles passarem, Deus está dando, vitória quando eles atacam ali. Então eles já estão tomando esses territórios, a qual a Bíblia está mencionando aqui, amém? Então, eu quero trazer um confronto profético que a murmuração, ela vai abrir porta para você ser disciplinado por Deus. E, querido, ser disciplinado por Deus não é fácil, tá? Então, a murmuração, olha o que o povo tá falando. Olha, eu fico indignada. E detestamos esse maná horrível. A roupa deles não desgastava. Deus tinha uma coluna de fogo que cuidava deles. A coluna ia, a manifestação da presença da pessoa de Deus era palpável. E eles estão murmurando, reclamando de Moisés, reclamando de Deus. Aí veio a disciplina. O que Deus mandou? Deus mandou as serpentes venenosas ali, tá? Mas aí você vê que Deus, na sua infinita misericórdia, quando o povo começa a chamar pelo arrependimento, Deus vai lá e tem misericórdia. Aí Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze, e todo aquele que fosse picado pela serpente e olhasse... Gente, a serpente é uma simbologia do Cristo. Gente, Jesus, ele está em todas as entrelinhas. A serpente de bronze representa Cristo, certo? A serpente de bronze representa Cristo. Olha que poderoso. Então, todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente seria o quê? Curado, Então, hoje nós temos salvação em Cristo. Então, todo aquele que hoje olha para Cristo, certo? Hoje, todo aquele que olha para o Senhor Jesus, ele é salvo, tá? Mas nós precisamos entender que a salvação é algo que precisa de manutenção. Fala assim, a salvação é algo que precisa de manutenção diária. Jesus vai falar assim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta só falar, eu aceito Jesus. Você precisa se negar todo dia. Então, a murmuração pode abrir porta para o quê? Para a disciplina. Então, a gente precisa entender quando o Espírito Santo nos exorta, quando o Espírito Santo te dá uma direção. O que você vai fazer? Você vai obedecer. E nós precisamos aprender a obedecer de forma imediata. Nós precisamos aprender a obedecer de forma rápida. Amém? Glória a Jesus. Então, a sua boca é uma boca que murmura, que fala palavrão, que reclama. Então você vai fazer uma aliança com Deus. Queridos, esses 50 dias nós vamos estar no tribunal de Deus. Se você tem uma boca suja, você vai pedir para Deus cuidar da sua boca. Você vai ter que vigiar. E eu quero que você vigie no seu caráter, na sua conduta.
O que adianta? Uma hora você está louvando Deus, no outro você está falando palavrão, no outro você está murmurando, no outro você está reclamando. A murmuração traz consequências. E você que é um profeta, uma profetisa de Deus, tudo que você fala vira um decreto. Porque você está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Então, se você falar assim, hoje eu estou triste, você fica triste. Mais triste ainda. Hoje eu estou cansado, você fica mais cansado. Amém? O livro de Tiago vai nos ensinar sobre a língua. Então, você vê que esse povo é um povo blasfêmico, é um povo que está toda hora falando mal de Moisés, está falando mal de Deus. E Deus, chicote neles. Aí eles se arrependem. É Deus abrindo a terra. É Deus consumindo todo esse povo com fogo. Porque é um povo rebelde. Amém? E aí eu falo para você, você precisa aprender a glorificar Deus em todas as circunstâncias. E você precisa ter uma mentalidade que é renovada pela presença de Deus em todo o tempo. Ainda que você não entenda o contexto de uma circunstância, fala, Jesus, eu te glorifico em tudo. E o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Então, o arrependimento genuíno, ele tem que fechar a porta da murmuração, a porta de uma boca maldizente, uma boca que está toda hora falando coisa ruim. Então fala, Jesus, perdoa os meus lábios impuros. Eu acho tão interessante que no livro de Isaías vai falar assim que Isaías vai ter um encontro com Deus. Ele é um profeta de Deus. Só que quando ele tem um encontro com Deus, por ter a revelação, ele vê que os lábios dele é impuro. Mas por que antes ele não conseguia reconhecer? Porque era uma iniquidade. Ele tinha um lábio impuro, mas ele não conseguia ver que os lábios dele, que aquilo que ele fazia tinha um peso. Mas quando a glória de Deus entra, a cegueira de Deus cai, a cegueira dessa iniquidade cai. E Isaías fala, ai de mim, Senhor, que tenho lábios impuros. Amém? E a iniquidade é aquilo que você faz e você não sente o peso daquilo porque você já faz no automático, é algo que está impregnado no seu caráter. E só Jesus pode transformar o nosso caráter. Amém? Então Deus transforma o instrumento de morte no quê? Num testemunho de salvação. Então talvez você já esteve nesse lugar que você foi um instrumento de perdição para pessoas, você já foi um instrumento de morte, um instrumento para colocar pessoas no mau caminho, mas hoje você é um testemunho de salvação. Você é um testemunho de que Jesus te salvou e você está posicionado para salvar muitos. Mas primeiro nós temos que conquistar a salvação genuína que vem por intermédio de Cristo. Queridos, não tem como a gente falar, eu aceitei Jesus e está tudo certo. A conversão é um processo. Ou você é salvo ou você não é salvo. Tem muita gente dentro da igreja que pensa que é salvo, mas não foi. Porque se a salvação chega na minha vida e na sua, há uma transformação radical. Se nós nos deparamos com uma pessoa que falou que aceitou Jesus, mas não foi transformada. Queridos, eu estou falando algo muito sério para você. Você sabe que uma vez que você aceita Jesus genuinamente, você é confrontado. O Espírito Santo vem morar dentro de você e nós somos transformados de glória em glória. Então, a cada dia, a cada busca no Senhor, há um confronto. Você vai ver, você está entrando com um DNA espiritual e natural nesses 50 dias de intercessão. E você vai sair com um novo upgrade. Você vai sair debaixo de uma nova autoridade. E todas as vezes que nós entramos em algo com o Senhor, nós saímos debaixo de uma nova autoridade. Nós saímos debaixo de um novo de Deus, um novo download de Deus, uma nova revelação, uma nova mentalidade, uma nova expansão em conhecimento, uma nova expansão de crescimento. Mas para isso nós precisamos ter uma mente em Cristo. E você tem que se submeter a Cristo. E querido, se tem uma coisa difícil nessa era, é submeter a voz do Espírito Santo. Amém? Mas uma vez que você passa pelo processo, o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar em você de uma forma sobrenatural. Amém? Então, como eu disse ontem, você precisa respeitar o processo. Amém? O processo vai fazer com que a gente venha ser habilitado para entrar na nova estação. Você vai ver que o povo saiu do Egito e tem processo que eles têm que passar. Então, a batalha que não tem como ser evitada. Há circunstâncias em Deus que não tem como falar, Deus, afasta esse cálice de mim. Não tem como falar isso. Porque Deus, ele precisa nos submeter a certos processos, porque é no processo que Deus está moldando caráter, Deus está te dando estrutura, Deus está forjando a sua fidelidade. Porque se simplesmente Deus chegasse e te desse, talvez você cairia com mais facilidade. Mas uma vez que para conquistar você teve que se submeter e provar que você tem caráter,
todas as vezes que houver uma proposta de Satanás, você vai ver que está tudo em jogo. Você vai colocar tudo a perder para fazer algo que o diabo quer. Por isso que nós precisamos do espírito de temor. Amém? Queridos, vocês que estão perguntando aí, para você pegar esse PDF para participar nessa próxima madrugada, esse PDF aqui, é para qualquer pessoa, é gratuito, tá lá no grupo. Só escreve aqui a palavra eu quero nos comentários, que vai chegar para você o link do grupo. Você vai entrar no grupo e lá, em algum momento do dia, de hoje, da manhã, algum dos nossos suportes vai estar reenviando toda hora para você o PDF. Amém? Então aprenda a respeitar o que? O processo. E o processo é que nos dá maturidade espiritual. O processo é que nos traz fidelidade em Deus. Porque, queridos, há níveis de fidelidade. Talvez quando você começou em Deus, você tinha um nível de fidelidade. E hoje, você tem outro nível de fidelidade. Outro nível mais radical de fidelidade. Então, a maturidade espiritual, ela é a estrutura que vai nos ajudar a... Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Se você não tiver caráter, e um caráter forjado em Cristo, você sabe o que vai acontecer? O diabo vai te derrubar vai chegar em algum momento, o diabo ele vai conseguir te derrubar. Por quê? Se você não tiver estrutura, ele consegue entrar. E a estrutura é que nos habilita a resistir. Porque a estrutura é a essência do nosso Deus, formada no nosso caráter. Então, se você não tem estrutura, queridos, que você tem que orar assim: Deus, antes de me dar unção, me dá estrutura. Antes, Senhor Deus, de me dar influência, me dá maturidade espiritual. Antes, Pai, de o Senhor me colocar em relevância. Antes, o Senhor, Pai, me dê um coração humilde. E quanto mais você jejua, mais você ora, Deus mais trabalha no seu caráter. Amém? Então, tem batalha que não tem como ser evitada. E como a gente sabe que tem batalha que não tem como ser evitada, você precisa entrar na batalha, guerrear, vencer, tomar o despojo, amém? Porque para cada destino profético a qual Deus prometeu te estabelecer, existe um começo, um meio e um fim. Existe uma jornada. E por que Deus estabeleceu uma jornada, um caminho para cada propósito profético a qual Ele nos designou? Porque nesse propósito Ele quer gerar mais intimidade conosco, relacionamento. Ele quer nos habilitar em fidelidade. Amém? E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes eu quero trazer aqui para você. Então, antes das grandes vitórias, Deus vai trabalhar no caráter do seu povo. Amém? Israel começou a conquistar as nações depois de ter o coração confrontado. Depois que Deus tratou. Então, você vai ter vitória, você vai ter êxito na sua vida. Mas talvez você tenha que entrar no Vale de Jaboque. Enquanto você não passar no Vale de Jaboque, Deus não trocar o seu nome, Deus não transformar lá no íntimo, você não vai vencer certas guerras. Por quê? Se você tiver com uma área corrupta na sua vida, com uma área que você negligencia, que você acredita que não precisa de mudança, o diabo ele vai entrar exatamente por aquela área. Porque o caráter ele sustenta aquilo, né? O caráter ele sustenta aquilo, né? Que a unção vai conquistando a cada dia. O caráter ele é o sustentador da unção. O caráter e a comunhão que nós temos com o nosso Deus é aquilo que sustenta a unção. A unção simplesmente pode estagnar na sua vida, atrofiar, a partir do momento que você perde essa comunhão. E essa comunhão com o Senhor, ela vem de um caráter transformado. Você vai ver pessoas, muitas vezes, agindo debaixo do poder de Deus, mas não tem mais aliança com Deus. Por quê? Por causa de falta de caráter, Deus deixou de estar ali dentro e perdeu o quê? Essa comunhão, amém? E aí, né, eu olhando para essa palavra de Números, né, capítulo 21, Deus trazia no meu coração sobre os amigos de Deus, né? Eu preguei isso assim na conferência de uma forma mais explícita, mas como, né? Quem se chamou amigo de Deus ou quem foi considerado um amigo de Deus? E aí nós vamos ver Abraão, né? Abre comigo em Isaías capítulo 41:8, vai dizer assim: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo. E aí você vai falar assim: nossa, Deus chamou Abraão de amigo. Uau! Deus chamou Abraão de amigo. Meu Deus, olha só, Tiago 2:23. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aí você vai falar assim: nossa, eu sou amiga de Deus, eu sou amigo de Deus.
Mas eu preciso te falar das características que a gente vai ver em Abraão, que Deus precisa trabalhar em você para que Deus te chame de amigo. Isaías 41:8 e Tiago 2:23. Amém? Olha só as características do servo Abraão. Ele tinha uma fé acima da lógica. Porque, queridos, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Shalom, shalom, profeta David Gava. Deus te abençoe poderosamente. Então, você vai ver, olha, Abraão tinha uma fé acima da lógica. Ele era o pai da fé. Ele saiu da terra, ele não sabia o que esperava ele. Ele creu que ele ia ser pai de multidões, onde ele já estava ancião de idade. Olha só essa característica. Ele obedeceu sem conhecer todos os detalhes. E tem gente hoje que só quer obedecer a Deus. Se Deus dá o resumo, o mapa e tudo detalhado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não aprender a obedecer a Deus, Deus vai te dar uma voz de comando. Aí você quer falar, Deus, mas por quê? Ah, Deus, me explica. Ah, Deus, me fala. Ah, Deus, me ajuda. Amém? Abraão obedecia sem entender detalhe. E uma coisa que eu aprendi, desde quando eu me posicionei, Deus não precisa me dar todo o rolo. Ele precisa só falar para mim o que é para fazer. E eu aprendi a obedecer rápido. Deus falou, a água parou e pã! Abraão, ele também estava disposto, e ele fez isso, ele provou a entregar para Deus o que ele mais amava. E aqui está algo difícil, porque talvez você fala que ama Deus porque você está querendo algo em troca. Talvez hoje você está buscando Deus nas madrugadas porque você está com um papel na justiça, ou você está precisando que Deus venha te salvar em alguma área. Mas depois que Deus fizer isso, será que você vai continuar? E será que você vai conseguir gerar um amor tão genuíno ao ponto de entregar para Deus todas as coisas? E quando a gente coloca aqui nesse ato profético sobre renúncia, e renúncia está atrelada a isso, o que você está disposto a renunciar durante 50 dias para falar assim, Senhor, nesses 50 dias eu te amo tanto, eu quero tanto que o Senhor trabalhe na minha vida, que eu estou disposto a renunciar isso ou aquilo. Mas Abraão sacrificou. Queridos, Abraão ia sacrificar o filho quando o anjo interveio e falou assim, não faça isso, Abraão. E proveu o cordeiro. Então, Abraão estava disposto a entregar o que ele mais amava. Para provar para Deus, Deus, além de qualquer coisa que eu tenha, ou que o Senhor tenha me favorecido, até mesmo o meu único filho, eu me importo mais em ter um relacionamento com você do que o meu coração não está nas coisas que você me deu. E aí tem muita gente que só vem buscar Jesus porque está passando perrengue, ou está com câncer, ou ficou doente, ou o marido está querendo sair de casa, a esposa está querendo largar. Enfim, tem gente que só vem buscar. A hora que Deus arruma a vida, ele esquece de Jesus. E Deus fica olhando para esse povo igual o povo do deserto. Um dia ele estava glorificando, no outro dia ele estava falando que o maná era terrível. Um povo ingrato. Porque é um povo que busca Deus por algo. Queridos, Deus, ele é soberano, ele vai te prosperar, ele vai dar tudo aquilo que você nem imaginou pedir. Deus vai te dar além do que você pediu. Põe isso na tua cabeça. Põe isso na tua cabeça. Só que o privilégio de caminhar com Deus não é sobre as coisas que ele vai nos dar. É sobre as faces que ele se revela para nós no meio do caminho. Eu amo o Senhor. E para mim o mais importante é o nível de intimidade que eu tenho com ele. Para mim o mais importante, Deus, ele confia em mim, porque eu sou fiel. A gente fala que tem gente que é fiel, muito fiel. E essa fidelidade eu quero que você exerça ela com Deus, essa lealdade. Eu sou leal ao reino de Deus, eu sou fiel às coisas do Senhor. Então Abraão estava disposto a entregar tudo que ele mais amava. E ele provou para Deus isso. Amém? Abraão tinha uma aliança com Deus e ele zelava por essa aliança. Essa aliança com Deus, querido, é o nível de santidade que você vive. Como que nós podemos demonstrar no nosso dia a dia a aliança que temos com Deus? No que nós falamos, como nós nos vestimos, como nós nos organizamos, como que nós fazemos qualquer coisa. Olha, eu quero muito ir nesse lugar, mas eu vou orar primeiro para ver se Deus me autoriza a ir. Eu vou almoçar, eu vou orar porque eu tenho uma aliança com Deus poderoso e eu vou santificar essa comida ao Senhor. Então,
Como que nós vamos mostrar que nós temos uma aliança com o Senhor? Na santidade diária, na busca diária. Abraão tinha uma outra qualidade. Ele intercedia pelos outros. Abraão era um intercessor assim como Moisés. Queridos, eu quero que você entenda. Deus jamais iria destruir Sodoma e Gomorra sem falar com Abraão. Você sabe por quê? Por causa de um intercessor. O intercessor tem... Quando você tem favor de um intercessor nas cortes celestiais. Então, deixa eu falar. Às vezes, Deus não está colocando a mão em alguém na sua família porque você está intercedendo por essa pessoa. Às vezes Deus está poupando toda uma família por causa de um intercessor que está posicionado. E Deus está falando, não posso tocar. Não posso, porque tem alguém no tribunal orando, tem alguém intercedendo. Por causa de uma pessoa, Deus está livrando alguém lá, longe. Às vezes um parente da morte. Amém? Então Abraão intercedia pelos outros, era essa outra qualidade dele. E uma coisa que Abraão tinha, ele ouvia a voz de Deus. E todos nós hoje podemos ouvir a voz de Deus. Eu escuto a voz de Deus nas coisas mais ordinárias do dia a dia. Eu escuto a voz de Deus no ordinário. E o problema é que as pessoas querem escutar a voz de Deus no extraordinário. E o extraordinário talvez é um sonho profético, é uma voz audível, é uma profecia. E o ordinário de Deus é na natureza. É ao abrir a Bíblia. Às vezes é assistindo algo secular, né? Eu estava vendo um filme secular, um filme de apocalíptico, e ali eu vi uma mensagem profética de Deus para o meu coração, né? E eu falei, uau, Deus, eu comecei assim a me emocionar, porque num contexto eu falei, olha Deus falando comigo aqui, meu Deus, poderoso. Então, Abraão sabia escutar a voz de Deus. E eu quero que você fale, Senhor, me ensina a escutar a sua voz no ordinário, nas coisas comuns do dia a dia. Nas pequenas coisas do dia a dia. Nas coisas mais pequenas do dia a dia. Exatamente, Laura, limpando a nossa casa. Eu vejo o ordinário de Deus. Quando eu vejo os passarinhos cantando, o vento, a natureza. Amém? Outra coisa que a qualidade de Abraão, ele confiava nas promessas. Mesmo quando tudo parecia impossível, ele confiava. Querido, pensa no contexto de Abraão. Sara, 90 anos, ele já velho de idade. Sara estéril, nunca tinha tido um filho. E Deus está falando, olha, você vai ser como as estrelas do céu. Você vai ser como a areia do mar. Você vai ser multidões. Então ele precisava confiar. E você sabe que confiança é algo que ou você tem ou você não tem. Eu aprendi a confiar em Deus cegamente. E cegamente eu não preciso ver o outro degrau. Eu pulo se Deus me mandar. Porque eu sei que Ele vai me aparar. É igual o filho pequeno quando tá na piscina, você fala, pula filho. Se ele tiver medo, se ele não confiar no pai ou na mãe, ele não pula. E o que eu quero falar pra você é que com Deus é mais ou menos isso. Você tem que pisar um degrau de cada vez, mesmo não vendo o próximo degrau. Mas crendo que, ainda que você não veja, o próximo degrau está ali, porque Ele é fiel para cumprir sua palavra. Ele é fiel para estabelecer o seu propósito sobre a sua vida. Amém? Então, Deus falava com Moisés como um amigo. Amém? Olha só, o Senhor, olha só, Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés é outro que a gente vai ver que, olha as características de Moisés. Moisés, ele buscava a presença de Deus acima dos milagres. Queridos, Moisés já tinha, olha só, Kavod significa a glória de Deus. E há várias manifestações da glória de Deus. Então a gente via ali no deserto que Deus se manifestava, a manifestação da provisão, glória para a provisão, glória para moveres sobrenaturais da natureza, sim ou não? Glória para as 10 pragas. Mas aí Moisés vai falar assim, Deus, revela para mim sua face. Eu quero te ver. Você já revelou para mim o que você faz. Mas eu não estou interessado só no que você faz. Eu estou interessado na sua face. Estou interessado na sua pessoa. Estou interessado em conhecer você em essência. Eu não sei se você entendeu, mas Moisés já tinha a revelação da glória. Mas ele queria a revelação da pessoa.
Ele já tinha a revelação do poder, da manifestação, da nuvem, mas ele queria a revelação da pessoa de Deus. Moisés buscava Deus acima dos milagres, acima da manifestação de poder. Moisés buscava a revelação da glória da pessoa. Moisés estava falando assim para Deus: Deus, eu tô dando, uma conjuntura aqui. Eu vejo a tua glória assim, 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 mas eu quero ver a tua pessoa. Eu quero ver a tua essência. Amém? Moisés permanecia na tenda da congregação. Moisés permanecia ali onde ele tinha um face a face com Deus. Moisés intercedia constantemente pelo povo. Moisés, ele não era egocêntrico para aceitar, não, Deus, realmente destrói esse povo e faz agora uma descendência através de mim. Deus, não faça isso. O que esse... Moisés se preocupava com a reputação de Deus. Moisés se preocupava com aquilo que Deus estava fazendo e Moisés intercedia pelo povo quando ele via que Deus estava sem paciência. Moisés era manso e humilde, como diz em Números 12, 13. Aonde que nós vamos ver essa palavra manso e humilde? Em quem? Em Jesus. Moisés era manso e humilde. Amém? Moisés preferia perder a própria honra do que perder a presença de Deus. Amém? Moisés conhecia os caminhos de Deus e não apenas os seus atos. Abre comigo agora em Salmos 103. Queridos, para mim essa parte é muito profunda porque tem gente que quer ver só o poder, mas não entendeu ainda que a maior dádiva para as nossas vidas é conhecer a face do nosso Criador. Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Salmo 103, verso de número 7. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo e nem permanecerá irado para sempre. Não nos castigará por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que temem, pois ele sabe como somos fracos e lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo. Desabrochamos, o vento sopra, porém desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade em eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos e dos que guardam a sua aliança e dos que obedecem os seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde ele reina sobre todas as coisas. O povo de Israel sabia das coisas que Deus fazia, mas Moisés teve a revelação de quem Deus era. Misericordioso, ele ama imensamente. Então eu quero que você entenda que o nosso maior presente é ter a revelação da face de Deus. Enoque nunca foi chamado de amigo de Deus, mas Enoque andou com Deus, Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e Deus tomou Enoque. Com 350 anos, Deus tomou Enoque. 365, né? Eu acredito. 365, Deus tomou Enoque. Quais são as características de Enoque? Vida contínua e comunhão, santidade e constância. E uma fé que agradava a Deus. Amém? Davi, a gente vai ver que Davi é chamado de segundo o meu coração. Queridos, Davi também não foi chamado de amigo, mas eu estou falando de pessoas que eu creio que Deus via como amigo. Davi, ele não recebeu o título de amigo, mas ele demonstrava a característica de uma pessoa que tinha uma amizade com Deus. Davi tinha um arrependimento genuíno. Davi era um adorador. Davi estava na dependência de Deus. É diferente de Saul. Queridos, eu quero que vocês uma hora estudem a vida de Saul e a vida de Davi. Davi, ele pecou, ele foi adúltero, ele foi assassino. Mas Saul pecou contra a autoridade de Deus.
Olha as características de Davi. Ele tinha desejo em agradar o Senhor. Ele tinha uma sensibilidade espiritual muito grande. E ele tinha temor, enquanto Saul não tinha temor. Saul estava preocupado com o que o povo queria. E não, queridos, aí Samuel vai virar para Saul e vai falar assim: Saul, nesse contexto é melhor obedecer que sacrificar. Ou seja, Saul estava preocupado em sacrificar ali rápido, porque Samuel não tinha chegado e quem sacrificava era o profeta. E aí ele vai e faz o sacrifício. Só que ele não é o sacerdote. Ele é rei. Não é o papel dele. Então ele infringiu a autoridade de Deus, porque Deus falou que Samuel tinha que fazer o sacrifício. E ele vai fazer o sacrifício no lugar de Samuel. E ali Deus aborta o que ele tinha predestinado sobre Saul e sua linhagem. E ele vai pegar aquilo que estava sobre Saul e ele vai dar para outro. Então, as características de Davi: arrependimento genuíno, adoração, dependência de Deus, desejo em agradar ao Senhor e uma sensibilidade espiritual inabalável. Eu quero que você entenda que Deus, ele pode te chamar de amigo, mas você vai ter que passar por um longo processo com ele. Longo processo. Quando eu falo longo processo, você vai ter que passar pela olaria primeiro na sua conversão. Depois ele vai querer trocar seu nome no Vale de Jaboque. E quem, queridos, não passar no Vale de Jaboque não vai ter ministério. Uma coisa é você passar na olaria conversão, que é o que? Transformação do velho homem para o novo. Só que Jaboque, Deus precisa mudar o seu nome. Em Jaboque, Deus vai te estabelecer no DNA qual ele te predestinou. Vale de Jaboque. Esses dias eu tive um sonho e eu pegava uma pessoa e falava assim, ó: você precisa aceitar e entrar no Vale de Jaboque. Senão você vai perder seu ministério. Porque se você não passar pelo Vale de Jaboque, a soberba, o orgulho, a altivez, você tá entendendo? Então, características de uma pessoa que vai se tornar amigo de Deus: você precisa exercitar uma fé inabalável. Não é uma fé pela qual você vê, é uma fé que você não vê. A fé, queridos, a fé que eu falo que não vê, você não vê os vestígios. Mas se Deus te deu uma palavra, você caminha sem ver o próximo degrau, sem ver a próxima porta, mas você caminha porque você crê que em algum momento a porta aparece, você abre e você entra. Então, uma fé inabalável é o quê? Você não duvida. E, querido, você sabe como que eu gerei uma fé inabalável no meu coração? Quando eu olhei para a face de Deus. Olhar os feitos de Deus, uau, nos dá fé. Mas olhar a essência de Deus faz você entender que Deus, ele é um Deus de palavra. Então, se ele te prometeu, não importa como vai ser a metodologia que ele vai usar. Você só precisa acreditar e não duvidar. Amém? Obediência. E não é uma obediência tardia, não é uma obediência parcial, é uma obediência radical. Se Deus falar para você não ir, não vá. E não fique esperando mais outras vozes de comando. Tem gente que quer que 3 profetas falam para ele fazer. Se Deus falou, só faça. Amém? Os amigos de Deus obedecem por amor e não por obrigação. Eu obedeço porque eu temo e eu amo o Senhor. Amém? Outra coisa que é característica dos amigos de Deus, eles têm intimidade. E intimidade, queridos, é entender o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Mas para ter intimidade precisa ter o Espírito Santo fervendo dentro de nós. E vai chegar uma hora que você está num local, você sabe que o Espírito Santo não se agrada de você estar ali, você sente e você sai. E o Espírito Santo, ele tem que ser o nosso termômetro, e ele tem que ser o nosso GPS, de entender para onde, como e de que jeito, que não é para a gente ficar ali, que é para a gente sair. Amém? Santidade. Santidade é a pessoa que vive separada. Deus ama aquele que vive em santidade. Santidade kadosh. Deus tem que olhar para você e sentir o cheiro dele em você. Por quê? Intimidade e santidade. Intimidade é uma pessoa que busca a presença de Deus diariamente. Isso é intimidade. Você só tem intimidade com um amigo, com uma pessoa, quando você passa tempo conhecendo essa pessoa. Então, todo dia, quando a gente busca o Senhor, a gente gera intimidade. A gente passa tempo e dedica tempo para conhecer Deus nas Escrituras, orando, jejuando. Santidade é uma pessoa que se separou para Deus e ela, tudo que vai fazer, ela pensa: isso aqui agrada o Senhor? Esse estilo de música não agrada o Senhor, não vou escutar mais esse estilo de música. Isso aqui não santifica os meus ouvidos. Isso é santidade. Você que escuta música secular, querido, se liberta desse demônio dentro de você. Tá dentro da sua alma. Tá nutrindo algo emocional que não se converteu ao Senhor Jesus.
Porque o dia que a sua alma se converte dentro desse campo emocional, você não quer escutar outra coisa que não for algo que vai refletir e impulsionar a glória de Deus dentro de você. Outra coisa que os amigos de Deus têm é, sabe o quê? Temor do Senhor. Nós precisamos ter temor no que nós falamos, nas nossas condutas, no que nós vamos fazer. Por mais que não esteja ninguém te vendo, mas Deus está te vendo e a mão dele é soberana. Amém? Deus, ele é tardio, né? Em lançar juízo, sim, mas quando ele lança, permanecer na presença. E se tem uma coisa difícil para essa era, para essa geração, é permanecer. A constância, eu acredito que é a coisa mais difícil para as pessoas que caminham com o Senhor. Porque tem gente que vem pelo emocionalismo. Se você não vir no Espírito, você não consegue permanecer. Porque a hora que as coisas que você quer não acontecem, você vai chutar tudo e vai voltar para o mundo. Mas quando você vem em Espírito para Deus, você permanece em Deus e você decide, né, colocar a sua carne para ser santificada, para ser tratada, você vai gerar constância. E constância é algo difícil de consolidar, porque você busca Deus com vontade ou sem vontade, mas você fala, Deus, independente, eu vou permanecer. Hoje você não está com vontade de orar, mas você orou. Mas depois que você começou a orar, a glória de Deus desceu. E queridos, isso é constância. Tem gente que começa porque ele está motivado, mas daqui a pouco a motivação... A sua verdadeira motivação tem que ser o amor pela pessoa de Deus. Porque se for por coisa, a hora que Deus te der isso, que você tanto está orando, você para de buscar Jesus, porque a motivação que você tinha para buscar Ele, você já tomou posse. A minha motivação em buscar o Senhor é conhecer a face dEle. É conhecer cada dia uma face dEle que eu não conheço. É Ele se revelar para mim num lugar que Ele ainda não se revelou. Porque os feitos dEle, eu sei, tá aí. Eu sei que Ele é soberano, Ele é onisciente, onipotente. Eu falo pra você, eu fico impactada com a glória dos feitos de Deus, mas isso não tem o meu coração. O que tem no meu coração é me sentir íntima de Deus, em revelação, em coisas que Ele me fala. Amém? E eu quero que você entenda isso. Os amigos de Deus intercedem pelos outros e tem a visão do macro. A visão do reino, queridos, é sobre tudo. É igual eu falo pra você. Esses dias alguém falou assim, nossa, apóstolo, você fez o PDF e você não se importa de outra igreja pegar para usar. Eu falei, não, eu não estou fazendo para o meu ministério, eu estou fazendo para o reino de Deus. O nosso ministério é apenas uma placa que nos ajuda a organizar. Mas todas as coisas que eu faço é para o reino de Deus, é para todos. Eu estou por um só Cristo, por um só Jesus. Então, interceder pelos outros é exatamente sobre isso. E nós precisamos entender a visão de reino. Queridos, nós precisamos ter essa convicção. Nós estamos trabalhando para um reino. Todos são nossos irmãos. Nós não podemos entrar num lugar onde o seu irmão é seu inimigo. Então, você é um filho de Satanás. Porque se o seu irmão que está em Cristo buscando se tornou seu inimigo... Então, nós não podemos viver nessa síndrome de perseguição. Os nossos irmãos em Cristo são os que mais precisam de oração. E se eles ainda não têm essa visão, nós temos que pedir para Deus trazer essa unidade sobre a igreja. Amém? Nós temos que ter essa visão do macro de Deus. Amém? Porque, queridos, tem ovelhinhas que estão em ministérios que não têm esse conhecimento, que não tem jejum, não tem oração, desse jeito. E essas pessoas querem romper. E a gente vai falar assim, não, aqui vocês não vêm porque vocês não são do ministério. Peraí, mas a obra é de Deus. A obra não é do ser humano. Amam Deus acima de tudo. Jesus vai falar assim, se você amar mais o seu pai, sua mãe ou qualquer coisa que a mim, você não é digno de mim. Enquanto você não colocar todas as coisas que é a primícia do seu coração para morrer no altar e converter o seu coração, colocar ele, o seu coração, conectado ao coração de Deus, e Deus tem que ser primícia. Eu falo hoje com toda a propriedade, eu amo muito mais Jesus do que meu marido. Mas o meu marido é a pessoa que eu mais amo nessa terra. Mas Jesus está a um abismo de distância do amor que eu sinto por Cristo. E do amor que eu sinto. Eu amo meu esposo, ele é o homem que eu mais amo nessa terra, é a pessoa que eu mais amo nessa terra. Mas o que eu sinto por Jesus é descomunal. O que eu sinto por Jesus é violento. O que eu sinto por Jesus é algo sacrificial. Eu estou disposta a coisas que você nem imagina por Cristo. Do tanto que eu sou apaixonada por Ele. Mas isso eu gerei orando, jejuando, submetendo a minha carne. Mas no começo não era assim. Eu amava qualquer outra coisa muito mais que Jesus. Esse amor ágape, ele é gerado. E Deus quer de nós esse amor ágape.
Se Deus falar assim, sacrifica isso aí pra mim, tá? Eu tô disposta, Senhor, vou sacrificar. Amém? E Deus quer que você permaneça fiel em todas as provas. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ele passou num teste muito difícil. Ele estava disposto a sacrificar seu único filho para falar: Deus, o Senhor é mais importante. Amém? E Deus quer que você conheça o coração dele. Deus quer revelar o coração dele para você. Amém? Glória a Jesus. Queridos, coloque aqui nos comentários a palavra eu quero para você tomar posse, né, do PDF. Vai chegar um link para você no seu direct. Um dia abençoado, um dia poderoso. E que Jesus te abençoe poderosamente.